O problema do relativismo na modernidade. Eu sou André Assi Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje prosseguimos a série sobre relativismo, num episódio um pouco diferente, onde a gente vai falar da modernidade em geral. Você já entendeu o que é o relativismo, já entendeu por que ele é um problema, e já viu que ele é um problema antigo na história das ideias, e hoje, em vez de abordar o relativismo a partir de algum autor que tenha concordado ou enfrentado o relativismo, eu vou falar um pouco do relativismo dentro do período aí denominado modernidade. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Antes disso, os avisos. Primeiro os avisos específicos. Para os nossos assinantes, tá? Quer no Oliver Club, quer no Teatro das Ideias, já está disponível a revista Cronos. Essa edição da revista Cronos, a 5ª edição, é dedicada a Eric Voegelin, engloba lá os nossos podcasts, alguns podcasts sobre Eric Voegelin, e conta com um artigo meu exclusivo sobre Voegelin. Está disponível também a aula sobre a vida intelectual. Então, vamos lá, né? Então, a gente já viu, vocês já viram por que o relativismo existe, por que ele é um problema, o que ele é, como ele foi enfrentado por Sócrates, Platão, Santo Agostinho. Agora a gente dá um salto, lembrando, quando eu escolhi esses autores, eu já expliquei por que eu os escolhi, por que eles, qual a conexão entre eles. Eu poderia sim falar de outros, mas pensei esses. Agora, qual é o plano? Falaremos hoje sobre o problema do relativismo na modernidade, e a gente vai ver que a coisa aparece na modernidade de uma forma também diferente, não é igual nos casos de Santo Agostinho, que seria no período medieval, ou dos antigos. E no próximo episódio a gente já começa as refutações. O meu plano qual é? Pelo menos 2 episódios sobre as refutações ao relativismo. Na verdade, a refutação ela é muito simples, ela vai tomar 10 minutos de um podcast. Mas o gira em torno das refutações também vai fazer parte dos próximos podcasts. E nos 2 últimos podcasts dessa série, a gente chega finalmente no porquê, se o relativismo pode ser considerado como refutado, porque ele segue em voga, porque ele segue em alta. Tá? E nesse momento a gente vai começar vocês vão ver como esse final vai costurar tudo. Vai costurar a série inteira, evidentemente. Vai costurar até mesmo a série sobre comunismo. E também vai abrir as portas para o curso que vem aí em outubro, que já está sendo gravado. Se preparem, o próximo curso do Oliver Talk vem aí. Mas então vamos lá. Modernidade. Né? Vamos começar aqui com o que muita gente deve saber, provavelmente muita gente sabe. Filosoficamente, o que nós temos na modernidade? A modernidade ela é muito caracterizada por uma coisa muito, filosoficamente, por uma coisa muito de manual escolar, que é a questão do racionalismo versus o empirismo. Né? Então, quem estudou filosofia na escola, quem folheou um livro didático de filosofia, provavelmente viu lá racionalismo, empirismo, o conflito, o suposto conflito entre os dois. Talvez tenha visto alguma coisinha da solução kantiana para esse dilema. E a gente vai abordar mais ou menos isso aqui nesse podcast de hoje. Então vejam, todos esses 3 que eu citei, racionalismo, empirismo e a solução oferecida pelo Kant para solucionar esse conflito entre razão e sensibilidade, experiência e empirismo, tudo isso supera o relativismo. Né? Em Descartes, que é o grande ícone aí do racionalismo, Descartes abre as suas clássicas meditações metafísicas, também superando o ceticismo. Né? Então o Descartes ele é muito emblemático para a modernidade. Ele é muito o René Descartes, né, o filósofo francês aí, o René Descartes. Ele é muito emblemático para a modernidade, até como um inaugurador
da filosofia moderna e um grande ícone da filosofia moderna. Ficou aí para a história como um filósofo racionalista, ou seja, alguém que dizia que conhecimento verdadeiro, conhecimento objetivo, como se fosse lá a episteme do Platão, né, ciência, é oriunda da razão. Assim Descartes ficou conhecido ao longo da história. E num livro chamado Meditações Metafísicas, o Descartes ele passa ali por diversos momentos, diversos processos, e um dos processos que ele passa nas meditações metafísicas é a superação do ceticismo. Então lembra, isso também aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando enfrenta os filósofos acadêmicos, ele também está enfrentando o ceticismo. Isso é uma tendência geral na filosofia, né? Quando um filósofo vai propor a sua filosofia, entre aspas, o seu pensamento, normalmente uma etapa disso é a superação do ceticismo, e o ceticismo ele tem a ver com o relativismo, como a gente também já disse, né? O cético é o relativista que deu um passo a mais, que deu um passo adiante. Então, na obra clássica Meditações Metafísicas, Descartes passa por esse processo de superação do ceticismo. Ou seja, a gente entende que o racionalismo cartesiano, o empirismo inglês ali simbolizado por Locke, Hume, Berkeley, né, Conde de Shaftesbury, por aí vai, essas duas vertentes, né, que supostamente são antagonistas na história da filosofia, nenhuma das duas dá espaço, dá aso para o relativismo. Isso, num certo sentido, né, no sentido da obra do Descartes, da obra dos empiristas, com certeza. Mas a gente tem um problema aí que nós não vamos solucionar nesse podcast, mas nós vamos vislumbrar. Que problema é esse? Muita gente, né, Jordan Peterson, né, muito famoso por falar e por tecer críticas muito fortes, né, muito profundas ao pós-modernismo. Então eu não ia fazer um episódio sobre a modernidade, mas aí eu lembrei que quando a gente estiver no porquê do relativismo, porque o relativismo continua existindo, a gente vai falar muito de pós-modernismo. E aí alguém poderia se perguntar com muita justiça, bom, tudo bem, pós-modernismo, a expressão significa justamente aquilo que vem depois do modernismo, depois da modernidade, mas não é um rompimento radical, né? Esse pós ele pode ser entendido como um corolário, como uma consequência, né? Como um passo adiante, né? Do mesmo jeito que eu falei lá para vocês que eu e muita gente vê o ceticismo como um passo adiante depois do relativismo, há quem veja o pós-modernismo como o passo adiante da modernidade. Então isso é uma leitura possível, não é sequer uma leitura canônica, eu diria, mas é com certeza uma leitura possível. E como que a gente chega nisso se as principais obras dos principais filósofos modernos, se nenhuma delas dá abertura, dá espaço para o relativismo? Então, nem o racionalismo de tipo cartesiano ou posterior, nem o empirismo inglês, nem o Kant, se nenhuma dessa turma foi relativista, muito pelo contrário, todos eles se viam, de certa maneira, como sujeitos pensadores que também estavam superando o relativismo. Então, como é que essa coisa toda acontece? Bom, uma primeira coisa que já dá para dizer, já dá para antecipar aqui, é o seguinte: bom, o que os herdeiros intelectuais desses filósofos fizeram, não necessariamente a gente precisa debitar na conta deles, né? Então, por exemplo, se a gente pegar Descartes e posteriormente a gente pega Isaac Newton, né? E aí a gente está falando da ciência moderna também, mas da ciência moderna a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tanto as ideias de Descartes e mais para frente na história, as ideias de Isaac Newton, né? Descartes era um racionalista. Nessas mesmas meditações metafísicas que eu citei, ele oferece provas para a existência de Deus. Isaac Newton, como acho que é arroz com feijão, todo mundo sabe, Isaac Newton tinha reflexões teológicas que no interior dele e no entendimento dele eram até mais importantes que as reflexões científicas, mas quem ficou para a posteridade como herdeiros intelectuais de Descartes, de Newton, normalmente esse pessoal todo, eles viraram em ciência, eles viraram mecanicistas
E filosoficamente eles viraram materialistas ou ateus, algo nesse sentido. Então, assim, a gente não pode debitar, principalmente da conta de um Isaac Newton, por exemplo, né? Isaac Newton é muito claro nas obras dele que ele enxerga, ele vê Deus na sua ciência. Mas os newtonianos, aqueles que se consideraram, e em certa medida foram, herdeiros de Newton, de Descartes, grande parte deles viraram ateus e mecanicistas. Existe até uma frase notória de um físico, de um cientista francês, o Laplace, em que ele vai fazer uma explicação sobre os mecanismos do universo, né? Ele formula lá teorias, equações, etc., explicando o universo, e aí alguém pergunta para o Laplace, mas o senhor não vai citar Deus? Né? O senhor não vai citar Deus? E aí ele responde, meu senhor, eu não preciso desta hipótese. Né? E o Laplace era um herdeiro desse caldo cultural, intelectual, filosófico, racionalista, newtoniano, e ele próprio, Laplace, era um mecanicista. Então a gente tem esse primeiro fenômeno. Isso é um fenômeno, assim, a gente não consegue dar conta de todo esse fenômeno intelectual aqui num podcast tão curto, mas essa é uma das características da modernidade. Pensadores modernos, eles tiveram por característica isso. As suas obras permitem interpretações dúbias, alguns pelo menos, e os seus herdeiros chegaram a conclusões muito diferentes da que eles próprios chegaram. Quem tiver interesse particularmente nessa questão, pode estudar o livro pode ler o livro Os Intelectuais do historiador Paul Johnson. Lá ele vai falar como toda essa turma moderna era tudo uma grande maçaroca intelectual. Isso não demove plenamente os méritos desses pensadores todos, mas é um fato. Né? As suas obras ou permitiram interpretações dúbias ou geraram aí descendentes intelectuais, né, entre aspas, que chegaram a conclusões muito diferentes daquelas que eles próprios chegaram. Então isso é uma característica da modernidade e dos pensadores modernos. Então, em princípio, o que você tem em Descartes? Você tem um racionalismo duro, a ideia de que apenas a razão é fonte de conhecimento, os sentidos, a experiência não são fonte de conhecimento, eles são enganosos, eles nos levam a conclusões, a ideias enganosas. E vejam, alguém que diz isso, um relativista, ele não pode se sentir à vontade debaixo de um guarda-chuva racionalista. Isso é fato, porque o racionalista está falando que existe conhecimento e o conhecimento não é relativo. O conhecimento que for balizado pela razão não é relativo, ele é objetivo, ele é verdadeiro, ele é científico. Então, né, pelo menos num primeiro momento, a gente tem na modernidade o racionalismo e ele não dá bandeira, não dá bola, não dá espaço para o relativismo. Num primeiro momento, né, mais para o final a gente entende como que seria a pontinha disso para um possível relativismo. Do outro lado, né, antagonizando com os racionalistas, nós temos os filósofos empiristas. Se os racionalistas acham que a fonte de conhecimento científico, objetivo, seguro é a razão, os empiristas acham que a fonte de conhecimento são sentidos, a experiência. Tá? Quando a gente fala de experiência em filosofia, a gente não está falando de experiência de laboratório, tá, gente? Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas quando eu vou explicar esse tipo de coisa, a palavra nos remete ao conhecimento prévio que a gente já tem. A gente fala de experiência, as pessoas pensam em experiência de laboratório. A experiência de laboratório não é a mesma experiência da filosofia. Experiência em filosofia é aquele conhecimento que é oriundo dos sentidos. Tá? É aquilo que você só consegue conhecer por meio da experiência. Então, se você coloca uma pessoa dentro de um quarto absolutamente escuro, dá um objeto na mão dessa pessoa e pergunta qual é a cor desse objeto, a pessoa não consegue ter esse conhecimento, porque ela não consegue acessar o seu sentido da visão para experienciar a cor desse objeto e dizer qual é a cor dele. Tá? Então, experiência em filosofia tem a ver com isso, tem a ver com apreensão pelos sentidos. Quem já tiver muitos passos adiante na filosofia,
Não, aqui eu estou, obviamente, simplificando, como a gente sempre está, porque a gente está falando aqui para leigos interessados. Né? A coisa é um pouquinho mais complexa que isso, mas em linhas gerais é basicamente isso. Então a gente tem aí como expoentes do empirismo John Locke, David Hume, Berkeley, Conde Shaftesbury. Em geral, os empiristas são os ingleses. Né? Os principais empiristas são os filósofos ingleses, tendo aí o David Hume é o expoente do empirismo inglês. Existe uma controvérsia se o David Hume é um empirista, ou se ele é um cético. A gente não tem a superação do ceticismo no David Hume. E aí vejam só, pelo menos num primeiro momento, o empirismo ele dá um pouquinho mais de espaço para o relativismo do que o racionalismo. Por quê? Porque veja, bom, se os empiristas dizem que o conhecimento vem da experiência, a gente tem um primeiro problema aí. Bom, as pessoas têm experiências distintas. Se as pessoas têm experiências distintas, como que a coisa funciona? Então, cada experiência de cada indivíduo é igualmente válida ou existe uma régua com a qual a gente corrige a experiência e chega a uma conclusão mais universal? Existem características que são próprias dos objetos ou existem características que são apenas percebidas pelos sujeitos? Então, em filosofia a gente fala de qualidades primárias e qualidades secundárias dos objetos. Por muito tempo acreditou-se, por exemplo, que cores são qualidades... O que é a qualidade primária de um objeto? É algo que está no próprio objeto, é intrínseco ao objeto. Então, se você vê uma bola azul, o azul dessa bola está na bola e não em você, tá? Então, mas posteriormente, né, com o avanço da ciência, a gente descobriu que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Porque aí tem a ver com o quê? O raio de luz branca que incide no objeto, o que vai incidir o raio branco, que conjuga as 7 cores, e aí conforme a frequência da onda e a incisão no objeto, o que se reflete, a cor que sobra do espectro é a cor do objeto. E aí, enfim... Né, vai ter toda uma teoria sobre cores que vai demover um pouco as pessoas da ideia de que cores são qualidades primárias dos objetos. Mas isso não vem tanto ao caso aqui. O empirismo ele tem uma portinha pequena. E aqui a gente precisa ser justo. Se lá na frente o empirismo vai abrir um espaço muito maior para o relativismo, tudo bem. Mas a gente tem que analisar isso lá na frente. Os empiristas, eles não se viam como relativistas, em geral, tá? Inclusive o David Hume, que existe um flerte aí e um fla-flu dentro do próprio pensamento do Hume, se ele seria um cético ou se ele seria um empirista. Mesmo em Hume, você não tem Hume propondo um relativismo, tá? Isso não está em Hume. Se lá na frente alguém releu Hume e conseguiu acoplar um relativismo ali, isso é um outro problema que a gente não pode debitar na conta do Hume, ou pelo menos não pode em 100%, da mesma maneira que a gente não pode debitar ateus mecanicistas 100% na conta do Descartes e do Isaac Newton, por exemplo. Mas o empirismo, se ele diz que o conhecimento vem da experiência, e a experiência é um negócio muito complicado, né? É o argumento do próprio Descartes para dizer que a fonte do conhecimento é a razão e não a experiência, porque as pessoas, aquilo que a gente conhece por meio da experiência, em várias e várias e várias vezes, se mostra algo equivocado, né? Então você coloca uma colher dentro de um copo d'água, o que você vê? Você vê a colher quebrada. Então o seu sentido passa para você um conhecimento, um dado da realidade, que na verdade não é um dado da realidade, é uma aparência. A colher parece que está quebrada, mas ela não está quebrada. Né? Tem um fenômeno lá da refração, tem a ver com a luz, tem a ver com mesmo um princípio parecido com o princípio lá das cores. E então os nossos sentidos eles nos enganam. Ou seja, a gente percebe coisas de um jeito que na verdade não é o jeito dessas coisas, e existe uma multiplicidade, uma variedade de experiências muito grandes. Né? Então, o empirismo, que é uma corrente filosófica relevante na modernidade, ele sim abre um pouquinho a porta para
o relativismo. Então alguém lá na frente vai pegar essa portinha aberta, vai se aproveitar dela e vai introduzir aí uma coisa próxima e relacionada ao próprio relativismo, né? Porque depois o relativismo ele vai voltar a velhos argumentos. Inclusive esse é um dos argumentos do relativismo, né? A razão não é suficiente para a gente conhecer todas as coisas e a experiência nos oferece experiências distintas. As pessoas experimentam a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, ou seja, o que nos restaria? O que nos resta? Nos resta a experiência individual de cada um. Se um vê um objeto preto e o outro vê o objeto verde, o que nós temos só é o depoimento das experiências de cada um desses. Um diz que é preto, outro diz que é verde. Isso seria tudo que nós temos. Mas isso tem que ser enxergado aí de um ponto de vista, de uma perspectiva histórica. E ainda, né, muita gente faz isso, não é um absurdo, isso que eu vou falar agora, não é um absurdo, não está exatamente errado, mas a gente tem que analisar da mesma maneira que eu fiz as análises anteriores, que é a questão do Kant, né? Então você vai, a Ayn Rand, né, ela já dizia isso, que o Kant abriu o caminho para o relativismo. A culpa de ter relativismo é do Kant. Por que a Ayn Rand vai dizer isso e por que muita gente coloca isso na conta do Kant, né? Debita isso na conta do Kant? Bom, o Kant ele tentou resolver o dilema do racionalismo e do empirismo. Né? Ele estava observando esse dilema dentro da filosofia, estava falando, olha, a filosofia está ganhando uma má reputação porque os filósofos ficam falando coisas contraditórias. E então ele chega a uma solução, ele propõe-se a encontrar uma solução para esse problema. E qual que é o problema? Qual é a solução oferecida por Kant em linhas muito gerais, tá, gente? Dependendo de como a coisa caminhar, eu vou fazer uma série sobre Kant mais adiante aqui no Albert Talk, mas não é para esse momento, não é para esse podcast. O Kant vai falar o seguinte: olha, a razão humana ela tem um papel no conhecimento, mas é um papel limitado. A razão humana não conhece a realidade. Ela conhece apenas aquilo que aparece para ela. Né? Isso é a famosa distinção que o Kant faz, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, entre fenômeno e coisa em si. Então, pensa no seguinte, pensa no objeto que você tem diante de você, seja ele qual for. O Kant vai dizer que você não está vendo esta coisa, você está vendo a maneira com que ela se apresenta a você. É isso que você está vendo. E a maneira com que ela se apresenta a você é o que se chama fenômeno. O objeto em si é a coisa em si, a qual a razão humana não tem acesso, não tem conhecimento, tá? Então o Kant vai falar, olha, a razão ela tem um papel a cumprir no conhecimento humano, mas ele é limitado e ele não envolve o conhecimento direto das coisas, tá? Quando o Kant faz isso é uma revolução dentro da filosofia, tá? E, inclusive isso tem o nome de revolução, né? Revolução Copernicana de Kant. Né? O Copérnico não tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. O Kant tirou o objeto do centro da ontologia, tirou o objeto do centro da epistemologia e colocou o sujeito. O foco está no sujeito. O sujeito que percebe as coisas como elas aparecem para ele, é aí que a gente tem que concentrar as nossas atenções. Existe uma frase do Kant muito famosa em que ele está tratando dessa questão de razão e experiência. Então a razão lida com conceitos, a experiência lida com intuições. E aí o Kant fala o seguinte, que intuições sem conceitos são vazias e conceitos sem intuições são cegas. Qual que é a moral, entre aspas, dessa frase? Que a gente precisa das duas coisas. Então seria uma espécie de síntese do empirismo e do racionalismo. Os dois têm um pouco de razão e os dois estariam um pouco errados. Só que os dois erraram ao atribuir importância demais a um determinado aspecto. Então, se o Kant está falando que o que importa é o fenômeno, é como a coisa aparece para o sujeito, é óbvio que a experiência é muito importante para ele, e o Kant fala que o conhecimento começa com a experiência. Mas ele não termina na experiência. Porque aí o Kant vai dizer o quê? O Kant vai dizer, bom, beleza, você tem o fenômeno, você tem o objeto, né, o mundo, se apresentando
Objeto não, né? Mas você tem o fenômeno, você tem as coisas se apresentando para você. Ok. Ou melhor, você apreendendo como as coisas se apresentam a você. Só que você precisa juntar isso num conceito, né? Então, eu sempre dou o exemplo da maçã. Então, se você pega uma maçã, a maçã você tem um objeto com um determinado peso, uma determinada forma, uma determinada cor, um determinado cheiro, um determinado sabor. Então, olha só, quando você apreende o fenômeno maçã, você está captando tudo isso, seus sentidos estão captando tudo isso. Estão captando cheiro, forma, cor, peso, sabor, etc, etc. Quem vai juntar tudo isso e falar, olha, isto é uma maçã, é uma parte da sua, uma faculdade mental sua chamada entendimento. Então, o entendimento vai categorizar este objeto, vai falar, isso é uma maçã e não uma cadeira, é uma maçã e não um cavalo. A experiência por si só não consegue fazer isso. Você precisa de um conceito que diz, não, isto é maçã e não caneta, tá? No entender do Kant, o problema dos empiristas é, você só tinha o sabor, a cor, o cheiro. Ou seja, você só tinha o material bruto da experiência. E para os racionalistas, você só tinha o conceito. Né? É como se você pudesse fechar os olhos e conhecer tudo. Porque não, o conceito está na sua cabeça. Não, você precisa do conceito que está na sua cabeça e você precisa dos fenômenos, aquilo que é apreendido pela sua experiência. E aí alguém pode se perguntar, e aí que a gente entra no escopo do relativismo. Bom, se o que nós temos à disposição são os fenômenos, né? Ou seja, a apreensão que os sujeitos têm das coisas aparecendo para eles, então quer dizer que o ser humano não conhece a realidade e não conhece os objetos? Sim, é basicamente isso. Né? E o bode aí, entre aspas, o bode da Ayn Rand com o Kant está justamente aí. Né? E assim, eu estou citando a Ayn Rand aqui por familiaridade. Muitas pessoas disseram isso sobre Kant. Ele estaria amputando a razão humana da competência de conhecer o mundo e de conhecer a realidade. Né? E a Ayn Rand diz, olha, não, a metafísica é o conhecimento da realidade e a razão humana é capaz de conhecer esta realidade. Né? Então, só que o que acontece? No Kant, tudo isso é muito objetivo. Não tem subjetividade, pelo menos não a subjetividade do relativismo. Tá? A gente não tem isso no Kant. Porque o Kant, lá na obra clássica dele, que é a Crítica da Razão Pura, ele vai ter longos argumentos ali para mostrar como todo esse processo ele é racionalmente, num certo sentido, mas ele é objetivamente comprovado. Tá? Então você tem as categorias, elas são deduzidas, quer dizer, elas são provadas. Então tudo isso é um aparato objetivo das faculdades humanas, né? E você tem esse aparato organizando as apreensões dos fenômenos. Então, no Kant, você não tem você não tem uma subjetividade e, portanto, não tem um relativismo. Mas a gente volta naquele ponto. O pessoal que foi lendo Kant ao longo da história, né? E o Kant ele foi muito importante para o idealismo alemão, né? Foi muito importante para um monte de coisa. O que as pessoas leram no Kant posteriormente e por que vejam, é culpa do kantismo, né? Não é culpa do Kant, mas é sim culpa do kantismo, né? Ou seja, não é culpa do Descartes que os seus filhotes intelectuais viraram ateus e mecanicistas, não é culpa do Descartes, mas é culpa do cartesianismo. Tá? E com o Kant é a mesma coisa, porque a partir do momento que você abriu a porteira para o fato do homem não ser capaz de enxergar, né, de conhecer a realidade tal como ela é, você está concentrando muita coisa no sujeito e de uma certa maneira, vou dar um salto aqui, mas de uma certa maneira a gente acaba voltando no mesmo problema que é a subjetividade. Cada um vai... Né? Em Kant isso não existe, porque em Kant você tem as categorias
do conhecimento, e se você estiver pensando direito, você vai estar usando as mesmas categorias, então você vai chegar à mesma conclusão, então não tem subjetividade. Mas é claro que na posteridade foram feitas releituras disso, e as pessoas viram, bom, então se o negócio tá, o foco tá no sujeito e não no objeto, o foco tá no sujeito e não no mundo, então, meu amigo, o sujeito é muito importante e cada sujeito, né, vê as coisas, né, ou as coisas se apresentam para os sujeitos de maneiras distintas. Então a gente teria aí uma perninha, né, um pezinho no relativismo ou uma abertura para ele, tá? Então tudo isso, gente, por favor aqui, né, 30 minutos para explicar toda a filosofia moderna. É claro que a gente está pulando coisas aqui, mas então eu dei um panorama geral do caldo de pensamento da modernidade e fiz aí os elos possíveis com o relativismo, né? Agora eu quero fazer um outro apanhadinho geral antes de encerrar. E a gente vai tentar enxergar também. Vejam, outra coisa importante. Agora, lembrando a questão da ciência moderna que eu falei para vocês. Mais uma vez, né? A modernidade é o período da ciência moderna. Pô, ciência e não apenas ciência, mas a ciência moderna. Como é que o período que pariu a ciência moderna pode ter alguma coisa a ver com relativismo? Isso parece bastante contraditório também. Você está falando de método científico, você está falando de conhecimento, né, que aparentemente é objetivo, pois justamente é científico. Mas na verdade o buraco é mais embaixo. Então tudo isso é para a gente pensar não na modernidade em si, mas em como a coisa foi se desenrolando, né? A coisa foi se desenrolando na modernidade a ponto de chegarmos na pós-modernidade, que vai ser tão aí marcada por um relativismo, e principalmente um relativismo epistemológico, né? Um relativismo do conhecimento. Então, eu fiz aqui um apanhadinho geral. Quem estudou essa questão aí mais a fundo, né, vai falar que o que a gente tem também na modernidade? A gente tem também na modernidade iluminismo. A gente tem, o iluminismo era profundamente racionalista. A gente tem a ideia da ascensão do conceito de tolerância. E aí, quando a gente fala de tolerância, algumas pessoas enxergam o quê? Bom, algumas pessoas enxergam essa aberturinha, essa portinha para o relativismo já aí, né? Porque, bom, tolerância é o quê? Vou criticar você o tempo todo, mas vou defender o seu direito de dizer o que você quiser. Porque, ou seja, mesmo que diga uma coisa absurda, mesmo que diga uma coisa errada, você vai ter uma tolerância aí, né? Então qualquer um pode falar qualquer coisa que isso vai ser aceito, que isso vai ser tolerado. E isso faz muito sentido. Por quê? Porque justamente o relativismo na cabeça das pessoas, o relativismo na cabeça do povão é justamente isso, né? É aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio. É cada um feliz com a sua opinião, né? Vá para casa feliz com a sua opinião, que eu vou para casa feliz com a minha, e tá tudo bem porque eu tolero a sua opinião. E aí não se discute se é verdadeiro, se é falso, se tá certo, se tá errado, porque se tolera tudo, tá? Então pessoas que tentaram pensar aí elos possíveis entre a modernidade e o relativismo, né? Olha, onde que começou a abrir uma portinha para depois lá na frente passar a boiada inteira? Um pouco disso começou aí também, né? Então a gente tem, e aí a gente tem elementos como o historicismo, né? Então, o que é o historicismo? Bom, a história é que determina o curso da realidade. Bom, mas a gente tem momentos históricos muito distintos. O historicismo, não necessariamente, mas o historicismo, que também vai ser uma coisa em ascensão na modernidade, ele pode ser, inclusive, uma forma de relativismo. Né? É aquela coisa que as pessoas falam, não, bom, nas épocas antigas, a escravidão era moral. Peraí, então você está dizendo que a verdade muda de acordo com o período histórico.
né? Então os nazistas não estavam errados, era só a verdade histórica do momento. Né? Nem todo historicismo é assim, mas isso não é impossível. Tá? Uma leitura como essa não é impossível. E a gente vai tendo esse tipo de raciocínio aí ao longo, se desenvolvendo ao longo da modernidade. E aí, claro, vai depender também um pouco, né, de onde a gente localiza a modernidade e onde a gente localiza a pós-modernidade. Né? E aí, é claro, a gente tem que mencionar aqui também que o pós-modernismo, na verdade, assim, a modernidade ela é um projeto racionalista. E o pós-modernismo ele é um projeto de crítica ao racionalismo e, de certa maneira, de crítica ao iluminismo. Né? Porque no iluminismo você tinha a ideia de que a razão conduziria a humanidade ao progresso, né? A melhoria e tudo mais. Isso era uma coisa muito arroz com feijão do iluminismo. E o pós-modernismo vai vir para criticar isso. Então, ou seja, é difícil, a relação entre as duas coisas ela não é clara. Tá? Ela não é evidente, não é falar, nossa, tranquilo de ver. Ela até parece, para o sujeito mais desavisado, ela parece um antagonismo também. Peraí, mas o pós-modernismo, na verdade, ele seria um antagonista da modernidade. E se a gente olhar superficialmente, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Porque todo Descartes e os empiristas, todos eles estavam tentando salvar um projeto de conhecimento objetivo. E uma vez que esse projeto de conhecimento objetivo estivesse salvo e estabelecido, isso conduziria a humanidade a melhoras, a uma melhoria. E a pós-modernidade vem numa crítica a tudo isso. Mas ao longo do podcast eu fui mostrando para vocês a questão das portinhas. Né? Foram sendo deixadas as sementinhas. Né? E a semente ela foi germinando aí longamente até brotar e gerar uma coisa. E ao longo... Então, mas voltando, né? Onde que é modernidade e onde que é pós-modernidade? É difícil a gente localizar isso, mas se a gente pensar um pouco nos filósofos da ciência do século XX, né, a gente pensar o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é aquele que falou dos paradigmas, né, que a ciência funciona por paradigmas. Tem gente que diz que o Thomas Kuhn o pensamento de Thomas Kuhn já é um pensamento relativista, né, porque ele vai a teoria dos paradigmas do Thomas Kuhn ele é uma espécie de historicismo da ciência. Ele vai falar o seguinte, olha, a física newtoniana ela foi o paradigma predominante, então ela foi a verdade do momento. Até que veio um novo paradigma, o paradigma einsteiniano, que supera, né, que abrange a física anterior e se torna um novo paradigma vigente. Por favor, hein, gente? Estou explicando aqui a coisa em 1 minuto. Mas na verdade, eu acho que quem enxerga no Thomas Kuhn um pouco desse relativismo não está errado, não está falando nenhum absurdo. Está falando algo que pode ser dito, sim. Talvez tenha que ser defendido com minúcias, mas que pode ser dito. Então, e aí você tem aí a porteira já escancarou, na minha opinião, porque aí você já está falando de uma coisa do século XX, né, essa discussão da filosofia da ciência no século XX, aí você tem o Thomas Kuhn, você tem o Paul Feyerabend, né, o Paul Feyerabend vai ser o anarquismo epistemológico, né, ele vai falar, bruxaria e ciência é a mesma coisa, grosseiramente falando aqui. Né? Então, a gente sai lá dos raciocínios. E no fundo, o pós-modernismo ele vai ser parido porque na cabeça de algumas pessoas o racionalismo não vingou, o empirismo não vingou, o kantismo não vingou. Então, ou seja, ninguém conseguiu estabelecer conhecimento seguro e objetivo de verdade. Logo, tiraram a conclusão que não dá para ter conhecimento objetivo de verdade. Logo, meu amigo, avacalhou geral, entendeu? É relativismo. Né? Chutamos o pau da barraca, tá? Então, assim, isso é basicamente, tá, gente? Aqui a coisa, né, foi bem en passant. É só para não ficar um hiato, né? Por que eu fiz esse podcast aqui antes das refutações? Para não ficar um hiato
entre a gente não parar em Agostinho e saltar para as refutações, para todas as refutações possíveis ao relativismo. E porque, como eu disse, se a gente vai falar de pós-modernidade, nada mais justo que a gente fale de modernidade também, tá bom? Mas basicamente essa é a reflexão de hoje. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk tudo junto. E esse foi um podcast polêmico sobre relativismo na modernidade. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por Andrés Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.